Olá, veio mais uma vez nesse momento compartilhar uma mensagem pelo Espírito, para o Espírito, do reino do Espírito. Certa vez o Messias estava levando as boas novas, o grande eu sou, compartilhando a mensagem do reino dos céus, do reino do Espírito, tanto a mensagem da vida presente como da vida futura. E havia uma multidão em volta dele, né, ali no lugar que ele estava, mas ele estava dentro de um ambiente que tinha paredes, ou seja, creio dentro de uma casa ou dentro de um local, onde tinha multidões lá fora, né, ali dentro, tudo cheio, o local em volta dele, e ele estava compartilhando as boas novas. E o Pai quer que eu compartilhe algo do reino sobre esse momento, né, que ocorreram há muitos e muitos dias atrás, muitos anos, mas que ela é viva e eficaz, é uma mensagem eterna. Ele estava levando as boas novas do reino e uma pessoa aproximou dele, chegou até ele e disse: Rabi, lá fora está sua mãe e seus irmãos e querem lhe falar. Talvez poderia até estar o pai dele biológico também, né? Mas a pessoa que trouxe essa mensagem a ele relatou isso. Ele, olhando para essa pessoa que acabou de trazer o recado da sua mãe e seus irmãos, e perguntou: quem é minha mãe? Aí virou-se para os seus discípulos, né, os seus talmidim, seus discípulos, e quem são meus irmãos? Meus irmãos, minha mãe, são aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra do grande eu sou, e praticam sobre a terra. Ou seja, o que o Rabi naquele momento, o Messias, estava compartilhando, o próprio Yeshua? Que existe a corrente sanguínea, a família como é colocada aqui na terra, biológica, como ele tinha também. Por quê? O nascimento do Messias, ali no ventre de Míria, né, com a presença do varão Yosef, foi da mesma forma como eu nasci. Yosef relacionou-se, coabitou-se com Miriam, né, essa jovem, e ali, como todo ser humano nasce na terra, todo o corpo humano é gerado, ele também foi gerado da mesma forma. Tanto que os seus pais biológicos continuou normalmente a vida amorosa, a parte sexual, coabitando, portanto que nasceu irmãos e irmãs do Rabi, do próprio Messias, do próprio Yeshua. Isso é uma coisa tremenda, que tem muitas mentiras sobre isso daí também. Mas a mensagem que o Pai quer que eu compartilhe é sobre a família. Então o que ele quis dizer? Que existe a família biológica. Existe, né? As pessoas, né? Corrente sanguínea, né? Só que a mensagem dele, o reino dele, a família espiritual é totalmente o contrário, é diferente dessa. É outra família. Você entende? É aquela alma que é colocada no reino dos céus, no reino do Espírito, purificada, né, com o próprio sangue, selada com o Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo. Esta é a família dele que é colocada na nação soberana no reino dos céus. Então, quando o Pai manifesta numa vida de uma pessoa, se revela que o reino dele, ele abre para uma pessoa, não é você que decide. O Pai revelou para mim, eu estou crendo, eu aceitei, ele me mostrou com sinais, me selou com o Espírito dele, eu vou compartilhar, a minha mulher também vai entrar, minhas filhas, meus filhos. Não é assim que funciona. Você não consegue. No barco dele, não é que nem os barcos terrestres que você entra e convida as pessoas para entrar. Uma analogia. Coloca ali no barco quem você quer. No dele, não, é ele que decide. Por isso que ele falou: ensina teu filho, tua filha, né? Compartilha as boas novas, fala do caminho, eu sou o caminho. Então, quando o Pai revela a mensagem, que ele se revela por uma situação que a alma clama, por alguma coisa, e ele manifesta, ali é um chamado. Ali as almas são testadas, são peneiradas, são provadas. Por isso que falam, muitos são chamadas,
poucas serão as escolhidas. Mas quando ele chama e que ele confirma com sinais, que ele purifica com o sangue do Cordeiro, que o Espírito dele já entra em cena, sela essa alma e começa a manifestar a presença dele do invisível no visível, do sobrenatural na vida, e a alma percebe e é perceptiva, ele está confirmando que você foi colocado na família espiritual, no reino dos céus, no reino do Espírito. Por isso que fala que aquele que amá-lo acima de todas as coisas tem bênçãos enormes, vive dentro da mensagem original. O que acontece? Que as almas amam todas as criaturas, né, em primeiro lugar, e ele não está em primeiro lugar nos corações das almas. Isso é uma inversão de valores, porque quebra um estatuto do próprio Criador e vive na inversão dos valores e sofrem sobre a terra. Por isso que ele até disse, ele decretou, maldito a alma, né? Maldito a alma que faz da carne mortal o seu braço e a parte do coração dele. Ou seja, que confia na carne humana, no corpo físico, não somente dele, mas de outras pessoas. Até porque ele já nos mostrou, e temos provas incontestáveis, que esse corpo que nós habitamos entra em decomposição. Isso é fato. Então existe uma família, existe a família espiritual, existe o reino dos céus, o reino do Espírito, e é na vertical. Talvez milhares de almas sofrem por pensar que já estão dentro desse reino, dentro dessa família, por estar vivendo, caminhando, seguindo caminhos na horizontal. É impossível. A família dele é ele que abre a porta. O Cordeiro, o Messias, a estaca, o sangue. Aí, depois dele abrir e purificar, ainda o Espírito vivifica a alma da pessoa. Liga uma via que estava separado. Separado. Aí a pessoa é colocada na família, no reino dos céus, no reino do Espírito. Só que muitas almas, quando o Pai manifesta esse sinal, ele acha que todo mundo da casa dele, né, ali, a esposa ou esposo, vice-versa, filhos, nora, genro, amigos, que porque compartilha e entra, e é colocado, não. Quando ele nos coloca no reino, coloca na família dele, o próprio Espírito dele é que vem nos selar e começa a trazer as boas novas do reino dos céus, do reino do Espírito, até porque a mente humana não consegue entender. Se ele não abrir, se não descauterizar, se não dar o entendimento pelo Espírito dele, nenhuma alma compreende o reino dos céus, o reino do Espírito. Não, embora milhares pensem que está dentro desse reino. Embora elas andam no reino dos homens, doutrina de homens, fermento de homens. Para não dizer, e tem que dizer, que o inimigo por trás. Os anjos caíram que se tornaram esses espíritos inimigos do grande eu sou. Então, só para entender, existe a família espiritual. E ali ele deixou bem claro quando aquela pessoa aproximou-se dele e disse, olha, o senhor vai ter que, acho que ele pensou, o senhor vai ter que parar todo o compromisso aqui, porque sua mãe e teus irmãos estão aí e querem falar-lhe. E eles não conseguem aproximar por causa da multidão, e eles querem falar com o senhor agora. Entendeu? O que estava na cabeça daquela pessoa. Quer dizer, nossa, a mãe dele chegou, os irmãos, ele vai lá atender. Mas ele disse que a mãe dele pegou ali já claro, e os irmãos dele, é aquelas almas, os discípulos, que são colocados no reino dele, que ouve a voz dele, que segue a orientação dele, que tem comunhão com ele, relacionamento com ele, pela presença do Espírito dele. Ele deixou bem claro sobre isso. Então, a partir de hoje, procura, peça para o Pai. Existe o reino, existe a família dele, existe o reino do Espírito. Ele falou isso várias vezes. E é um reino de vencedores. As almas que são colocadas no reino da família dele, no reino dele, na nação soberana, são vencedores, não conhecem derrota. São vencedores. Ele disse, eu venci o mundo. O mundo terrestre que nós vivemos, esse mundo terrestre, só para você ter ideia, é um local, é um centro de operações do Ra-Satã e os seus demônios. Como você será um vencedor? Só dentro do reino do Pai, do reino do seu Criador, na nação soberana. Aqui é um centro de operações maligna. Por isso que ele falou, no mundo tereis aflições, enfrentarão várias tempestades. Mas comigo, se estiver na minha família, no meu reino, eu estaria ao vosso lado, todos os dias. E eu venci, e vocês vencerão sobre a terra. São vencedores.
Os filhos dele não conhecem derrota. Isso está decretado pela palavra dele. Isso é uma benção dele, é uma promessa dele, uma riqueza dele, mas na família dele, que não é a sua família carnal ou biológica. Aprender. Por isso que ele disse, aquele que amar o pai, a mãe, o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Percebe? Porque as pessoas pensam que essa família da corrente sanguínea, biológica, elas colocam um sentimento tão forte que ama essas pessoas que estão em seu lado, esses corpos, né, seres humanos, que são provisórios ao seu lado. É passageiro. Amam essas vidas mais do que o próprio Criador que os criou e que já limitou o tempo de cada um e muitas vezes abreviados por situações, atitudes e ações provocadas por essas almas nesse corpo sobre a terra. Então que hoje você entenda, existe um reino, existe uma família, existe um Pai maravilhoso, existe um sangue purificador, o Ruach, o Espírito, o Santo, o Consolador, o Conselheiro, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz dentro da nação soberana e que somos vencedores e mais vencedores sobre a terra. Então acorde, existe um reino sim, mas você só vai encontrá-lo na vertical. E a entrada é a estaca, é o Cordeiro, o Messias, o próprio Yeshua e o Espírito dele para te orientar, para te conduzir, para realmente... Por quê? Porque não existe um livro pronto. Lembra que ele falou para a mulher no poço? Da água que eu lhe der nunca mais terá sede? Ele dá a cada dia. Por isso que fala, ainda que o nosso corpo, o nosso exterior está cansado, sofre, não consegue nem levantar, mas ele falou que o interior renova a cada manhã. Por que ele fala a cada manhã, a cada momento? Porque é ele que renova. É ele que traz o benefício para essas almas. Por isso que ele falou, olha, não se preocupem sobre o comer, beber, vestir. Olha as aves, os pássaros não semeiam, não ajuntam em celeiro, vosso Pai os alimenta todas elas. Será que vós não vale mais do que um pombo, uma rolinha? Se o Pai cuida das aves, dos pássaros, das flores, como não cuidará de vós? Vocês são filhos. Não vivam preocupados. Quem vive preocupado são os pagãos, aquelas pessoas separadas do reino, separadas do Criador. Não tem comunhão, não tem relacionamento. Não tem o Espírito do Santo, embora muitos pensem que tem. Essas almas que ele falou, os pagãos, os gentios, os ímpios que se preocupam com isso, os separados. O vosso Pai sabe que vós precisais de tudo, antes de pedir. Basta vocês buscar o reino dele. Busca o reino dele em primeiro lugar. E todas as coisas, todas as necessidades, tudo que vocês precisam na terra, durante essa passagem, ele acrescentará sobre a terra. Ó, de graça receber e de graça dar. Ele acrescentará. Mas é na vertical. É comunhão direta com a fonte verdadeira que ele disse um dia, eu sou a fonte da vida. Um grande beijo, um grande abraço. Desejo saúde e vida longa aos vasos que ele assim determinou e selar sobre a terra.